Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Professor Cláudio Fabiano Mota Toledo. Olá, alunas e alunos do curso de Introdução a Conceitos de Computação. Nesta videoaula eu vou falar um pouquinho sobre software. O professor Cláudio é um homem branco, usa óculos de grau, fones de ouvido e camiseta preta. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura do vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina, Introdução a Conceitos de Computação, e o tema da aula, Software. No segundo, o título, Sumário, e os tópicos lidos pelo professor. Vou começar mostrando as diferenças entre software, programa e algoritmo, depois os tipos de software, vamos aprofundar um pouquinho nos algoritmos, depois mencionarei um pouco a respeito de linguagem de programação e o ciclo de vida do software. Um algoritmo, ele descreve de uma forma mais informal a sequência de passos que um programa vai ter que executar, o programa em uma determinada linguagem. Você pode usar, por exemplo, o próprio português para fazer essa descrição, como temos no exemplo aqui. Slide com o título Algoritmo, Programa e Software, e a definição de algoritmo citada pelo professor. Abaixo, o exemplo. Algoritmo para dividir dois valores numéricos. 1. Receba o dividendo. 2. Receba o divisor. 3. Se divisor vale 0. 3.1. Exibir mensagem, abre aspas, divisão por 0 não é possível, fecha aspas. 3.2. Terminar a execução. 4. Calcular a divisão, 2 pontos, divisão, igual, dividendo, barra divisor. 5. Exibir mensagem, abre aspas, resultado, igual, divisão, fecha aspas. 6. Terminar a execução. Vamos realizar a divisão de dois números, então eu tenho a entrada, que é receber o dividendo e o divisor, só que para fazer a divisão eu tenho que checar se o divisor vale 0. Se ele vale 0, eu vou exibir uma mensagem dizendo que a divisão não vai ser possível. Por outro lado, eu vou poder calcular a divisão, se o divisor não for nulo, fazer a divisão, armazenar o resultado e exibir. Se eu for dividir por 0, eu termino a execução, porque não faz sentido continuar. Por outro lado, se for possível continuar, eu faço a divisão, exibo o resultado e também termino o código. O programa, ele já é uma sequência de instruções descritas por um algoritmo que permitem com que o computador realize uma tarefa. Ou seja, o algoritmo descreve o passo a passo para resolver um problema. O programa, ele descreve esse algoritmo numa linguagem que a máquina consiga entender, porque esse programa também vai ser traduzido para uma linguagem de máquina. No slide, a definição de programa é explicada pelo professor e 3 imagens. À esquerda, um código de programação em linguagem C, fundo cinza com linhas enumeradas e caracteres coloridos. À direita, 2 imagens com fundo preto. Na primeira, dividendo igual 10, divisor igual 0, divisão por 0 não é possível. E na outra imagem, dividendo igual 10, divisor igual 3, resultado igual 3.33. Então aqui nós temos um código em C, um programa desenvolvido em C para soma. A mesma coisa, recebemos os valores, avaliamos se o divisor é nulo, fazemos as exibições de mensagem e se entrarmos, por exemplo, com 10 e 0, a mensagem de que a divisão não é possível vai aparecer. Se entrarmos com 10 e 3, vou ter o resultado da divisão. Então aqui nós teríamos o programa relacionado àquele algoritmo. Já o software, ele é formado por um ou mais programas e estruturas de dados. As estruturas de dados, elas definem a organização, os métodos de acesso, as opções de processamento de uma coleção de itens de informação que vão estar sendo manipulados pelo programa. Então, a partir disso, eu posso gerar softwares usando programas, estruturas de dados, para executar alguma tarefa que vai tornar mais fácil a minha vida ou a vida da minha organização. Então, o software ele vai ter uma finalidade específica. Hoje em dia, muitos dos softwares a gente já não instala mais com CD, né? Você compra online e instala na sua máquina. Muitos joguinhos a gente faz desse jeito. No slide, o tópico. Um software é formado por um ou mais programas e estruturas de dados escritos para realizar alguma tarefa que resolva um problema ou torne mais fácil e segura a vida de pessoas ou de organizações. E 2 fotos abaixo.
Uma caixa com a identificação software, com desenhos de engrenagens em degradê amarelo, laranja e vermelho sobre um fundo azul escuro, e um CD com o nome software e a estampa de engrenagens sobre um fundo branco. Um monitor de computador prateado sobre um fundo branco. Na tela, várias palavras em diferentes tamanhos e posições formam um mosaico. Algumas delas em inglês são Photo, Studio, Adobe, Google e Premium. Bom, nesse contexto, então, o algoritmo ele é a primeira etapa onde eu defino como que eu pretendo atacar aquele problema através de instruções bem definidas. Em seguida, eu codifico isso em um programa, através de uma linguagem de programação, e esse programa, como o caso aqui para fazer a soma, pode fazer parte de um software que, além de somar, realize outros cálculos, como é o caso do MATLAB, uma ferramenta, um software utilizado para diferentes cálculos em matemática e engenharia. No slide explicado, 3 prints em um esquema. No primeiro, os códigos. Algoritmo. 1. Receba o dividendo. 2. Receba o divisor. 3. Se divisor vale 0. 3.1. Exibir mensagem, abre aspas, divisão por 0 não é possível, fecha aspas. 3.2. Terminar a execução. 4. Calcular a divisão, 2 pontos, divisão, igual, dividendo, barra divisor. 5. Exibir mensagem, abre aspas, resultado, igual, divisão, fecha aspas. 6. Terminar a execução. Uma seta grossa e vermelha para a direita aponta para o segundo print de uma linguagem de programação. O professor indica as seguintes linhas do código. Linha 15. Print F, abre parênteses, abre aspas, dividendo, igual, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, scan F, abre parênteses, abre aspas, porcentagem, F, fecha aspas, vírgula, sinal de número, dividendo, fecha parênteses, ponto e vírgula. Linha 16, print F, abre parênteses, abre aspas, divisor, igual, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, scan F, abre parênteses, abre aspas, porcentagem, F, fecha aspas, vírgula, sinal de número, divisor, fecha parênteses, ponto e vírgula. Linha 18, if, abre parênteses, divisor, igual, 0, fecha parênteses, abre chaves. Linha 19, print F, abre parênteses, abre aspas, divisão por 0 não é possível, ponto de exclamação, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Uma seta grossa e vermelha em diagonal para baixo e à esquerda aponta para o terceiro print. Na tela de um computador, a ferramenta citada pelo professor, chamada MATLAB, está aberta. O logo é um pico laranja que se assemelha a uma montanha, com cobertura azul na parte de trás, similar a uma capa. Os tipos de software. Nós vamos ter o software básico ou de sistema, que seriam as coleções de programas escritos para apoiar, eles vão apoiar outros programas, eles vão ter um contato mais direto com o hardware, gerenciando a execução de outros softwares. É o caso dos sistemas operacionais. Eles coordenam o acesso a recursos do computador e dos dispositivos de entrada e saída. Também temos como software de sistema os compiladores e interpretadores. Eles traduzem programas que estão em uma linguagem para uma linguagem de hardware, para a linguagem de máquina. Nesse caso, o compilador, a diferença do compilador para o interpretador é que o compilador ele pega o programa, compila todas as instruções, verifica se tem problema, se tiver tudo ok, ele vai transformar em linguagem de máquina, gerando um executável, e a partir daí você pode obter os dados, usar esse executável para ter as saídas desejadas. No caso do interpretador, esse processamento já ocorre linha a linha de instrução. Um exemplo disso seria o Python. Para cada linha, você já vai ter aquela instrução sendo interpretada, os dados sendo processados e já sendo possível você interpretar e ter uma saída disso. No slide explicado com o título Tipos de software, há 3 desenhos abaixo da palavra Sistemas operacionais. No lado esquerdo,
Uma janela dividida em 4 folhas dispostas em 2 por 2, uma de cada cor, rosa, verde, azul e amarelo. Um pinguim sentado, com o corpo em formato ovalado, preto e com a barriga branca. Uma maçã vermelha com uma mordida à direita. 2 esquemas estão abaixo de compiladores e interpretadores à direita do slide. No primeiro, uma seta para a direita sai de programa e chega a uma caixa de texto com a palavra compilador. Outra seta à direita sai da caixa e aponta para executável. Acima, a palavra dados tem uma seta apontada para baixo para executável, que tem outra seta apontada para baixo para saída. No segundo esquema, da palavra dados programa, sai uma seta que aponta para uma caixa de texto com o escrito interpretador. Da caixa, a outra seta apontada para a direita para saída. Os softwares utilitários são programas que são úteis ao bom funcionamento do sistema computacional, no caso dos firewalls, dos antivírus. E os softwares de aplicação, nós temos aí as planilhas, os editores e outras ferramentas que nos ajudam a executar tarefas. Slide com o mesmo título e 2 desenhos. Abaixo de utilitários, há um escudo azul e prata com o busto de um homem de óculos de sol à frente. Abaixo de aplicação, um retângulo com a sigla ODS, os desenhos de um C maiúsculo, linhas, uma tabela e um gráfico de colunas, e a palavra Document abaixo. Ao lado, há um livro com o título Notes, a palavra Notepad 2 e 2 lápis. O plugin já seria o conceito de uma extensão de software. Um bom exemplo disso hoje em dia são os navegadores, né? Eles têm plugins que permitem você tocar música de uma estação de rádio, assistir filmes online, codificar e decodificar e-mail, realizar operações bancárias. Tudo isso são funcionalidades extensões que você pode estar incluindo no seu navegador. A mesma coisa para outros tipos de software, como, por exemplo, os próprios joguinhos, você pode fazer as extensões. O firmware, ele é um conjunto de programas que atua dentro de sistemas embarcados, né, ou de dispositivos de uso específico. No caso, é um conjunto de programas que já vem de fábrica, está armazenado no que eu falei na aula passada, da Read-Only Memory, da memória ROM, que vai ter, que uma vez que você desliga o dispositivo, aquele sistema continua ali embarcado, continua ali gravado, no caso, podendo estar gravado na memória, na Read-Only Memory. Trata-se, então, de uma classe específica de software de computador que fornece um controle mais de baixo nível para o hardware específico daquele dispositivo, como é o caso aqui, por exemplo, de um roteador. Abaixo de plugin, há uma barra branca com vários ícones coloridos, um microfone com o título Audio Record Plugin, uma câmera fotográfica com o título Câmera Plugin, um gráfico de colunas intitulado Charts, 2 círculos interseccionados e o título Common Plugins, a silhueta branca do peito para cima de um homem com uma gravata vermelha, alguns prédios ao fundo e o título Directory Mobile. A palavra Go sobre um fundo verde e com o título Go Out. Abaixo de firmware, um roteador, caixa retangular preta com 3 antenas na parte de trás. Bom, o algoritmo, uma boa definição de algoritmo é que ele é um conjunto finito de regras, bem definido, ou seja, não tem ambiguidade, voltado à solução de um problema em tempo finito. Ele vai ter fim. Bom, logo ele vai ter 3 qualidades, né? Cada passo do algoritmo vai ser realizado por uma instrução capaz de ser entendida pela máquina. A ordem dos passos deve ser precisamente determinada, não gerar nenhum tipo de ambiguidade, e o algoritmo deve ter fim. 2 aspectos, quando você está projetando um algoritmo, devem ser levados em conta: a sua corretude e a sua eficiência. A corretude vai na linha de que, para cada entrada possível, o algoritmo terá fim, como já mencionado, e vai produzir a solução desejada. Ou seja, para uma entrada, eu não posso ter um tipo de saída, e para a mesma entrada, outro tipo de saída nesse algoritmo, né? Então, eu tenho que ter uma consistência de resultado, uma corretude de resultado. A eficiência ela tem a ver com os recursos consumidos por esse algoritmo, principalmente em termos de tempo e armazenamento. Então, por exemplo, se eu
resolvi solucionar um problema. Bolei 2 algoritmos, sendo que um leva o dobro do tempo para solucionar aquele problema, significa que o algoritmo que resolve mais rápido é uma ideia mais eficiente para tratar aquele problema. Bom, vamos ilustrar agora a ideia do algoritmo através do tradicional exemplo da troca de pneu de um carro. Você pode pensar, bom, o professor falou que o algoritmo tem que ter fim, então ele vai ter um início, eu vou mandar trocar o pneu, o computador trocar o pneu, e aí fim. Só que isso não ajuda muito, principalmente o coitado que vai desenvolver esse código, você não deu muitas pistas. No slide com o título Algoritmo e subtítulo Trocar pneu de um carro, um esquema em caixas de texto. Início, seta para baixo. Trocar pneu. Seta para baixo, fim. Com o cursor, o professor aponta para trocar pneu. Então, trocar pneu envolve mais coisas. Por exemplo, o meu step está vazio? Sim, então eu vou chamar um borracheiro. Então eu estou, na verdade, acionando outro sistema, outro algoritmo. Se não, eu vou ter que trocar o pneu. Fim. Só que, tudo bem, o borracheiro ele vai tratar esse problema para mim. Agora, e trocar o pneu? Trocar o pneu eu posso especificar mais. À direita, outro esquema no mesmo slide. Uma seta para baixo sai de início e aponta para a pergunta: step vazio? Da pergunta, há 2 setas com 2 possibilidades. Para sim, a seta aponta para borracheiro. Uma seta para baixo indica fim. Outra, denominada não, aponta para trocar pneu. E outra seta para baixo aponta para fim. No próximo slide, o esquema continua igual para a resposta sim. Para não, estão as etapas citadas pelo professor, separadas por setas para baixo. E a última etapa tem uma seta apontada para fim. Nesse caso, eu vou ter que levantar o carro, desparafusar a roda, colocar o step, parafusar a roda, baixar o carro. Observem que aqui nós temos, a partir de uma estrutura condicional, 2 decisões. A de chamar o borracheiro ou a de trocar o pneu, dependendo dessa condição aqui, se o step está vazio ou não. A partir dessa estrutura condicional, nós conseguimos, então, definir aqui uma sequência de passos para o caso de eu precisar trocar o pneu. Só que dá para ir além. Por quê? Porque eu vou precisar repetir uma tarefa chata de desaparafusar a roda para cada um dos parafusos e o mesmo depois para parafusar. Basicamente, é o mesmo tipo, uma instrução muito parecida que eu vou repetir várias vezes. Aí entra o conceito da estrutura de repetição. O professor se refere à pergunta no esquema: step vazio? A uma estrutura condicional. No esquema saem 2 balões de pensamentos dos passos desparafusar roda e parafusar roda, ambos com o escrito parafuso 1, parafuso 2, parafuso 3, parafuso 4. Então, nós vimos aqui uma estrutura de condicional, um desvio condicional, sim ou não, e agora nós vamos compor uma estrutura de repetição. Como? O parafuso está preso. Se ele estiver preso, eu vou precisar desparafusar. Nesse caso, eu vou ficar aqui preso nesse laço enquanto o parafuso estiver preso. Quando não tiver mais parafuso preso, eu vou poder colocar o step. Então aqui eu tenho uma estrutura de repetição, com uma condição de saída, porque isso tem que ter fim. O próximo passo é, o parafuso está preso? A mesma questão. Só que agora, se a resposta for não, eu vou precisar parafusar. E eu vou ficar nessa situação enquanto o parafuso não estiver preso. Quando todos estiverem presos, eu saio, fim do meu algoritmo. Slide com o novo esquema explicado. Início, seta para baixo. Step vazio? Seta para a esquerda e para baixo. Sim. Borracheiro, seta para baixo, fim. Da pergunta, step vazio? Uma seta para a direita e para cima, denominada não, aponta para levantar carro. Seta para baixo, pergunta, parafuso preso? Seta para a esquerda e para baixo, denominada sim, desparafusar. Seta para cima, apontada para a pergunta, parafuso preso? Uma seta à direita e para baixo da pergunta denominada não, aponta para colocar step.
seta para baixo, pergunta: parafuso preso? Seta para a esquerda e para baixo, apontada para fim. Outra seta sai à direita e para baixo da pergunta, chega em parafusar, e uma seta para cima aponta para a questão: parafuso preso? Então aqui nós temos a ideia do algoritmo, que também pode ser representada através de um pseudocódigo, que seria uma forma simples de escrever, só que o pseudocódigo ele se aproxima mais de uma sintaxe, né, das normas utilizadas por uma linguagem de programação, mas ainda é informal. Só que ele vai fazer, por ter essa proximidade, ele facilita o mapeamento para uma linguagem de programação. Então, por exemplo, aqui para fazer uma soma, eu posso declarar valores, variáveis que eu vou estar armazenando, os valores, que eu vou receber esses valores, N1, N2, vou somar e guardar em soma, e depois escrever o resultado dessa soma. No exemplo citado pelo professor, o algoritmo. Linha 1, início. Linha 2, declare N1, N2, soma. Linha 3, escreva, abre parênteses, abre aspas, digite 2 números. Fecha aspas, fecha parênteses. Linha 4, leia, abre parênteses, N1, N2, fecha parênteses. Linha 5, soma igual N1 mais N2. Linha 6, escreva, abre parênteses, abre aspas, soma é igual a, fecha aspas, vírgula, soma, fecha parênteses. Linha 7, fim. Bom, a linguagem de programação, ela permite descrever o algoritmo de uma maneira que o computador consegue entender, isso consegue ser convertido para a linguagem de máquina. E toda a linguagem de programação, ela trabalha com um conjunto de símbolos, estruturas de dados e comando para criar esses programas. Na parte inferior do slide, uma nuvem de pensamento azul com os escritos C++, PHP, SQL, C#, Java, .NET, HTML. No caso, tivemos mas nem sempre foi assim, né? As linguagens de primeira geração, elas eram muito próximas de uma linguagem de máquina. Você trabalhava com sequências de bits, né? Onde os dados a serem processados ou a localização deles era dada mesmo por um tipo de representação binária capaz de ser entendida pela máquina, por exemplo, através de cartões perfurados. A linguagem de montagem, que já faz parte da segunda geração, ela inovou justamente porque ela tinha programas tradutores, né, os assemblers, que permitiam você escrever usando algumas abreviações de comandos e isso era traduzido para a linguagem de máquina. Ao lado de linguagem de máquina, o print de um programa de computador que simula um ábaco, instrumento usado para a contagem por meio de pontos que correm na horizontal. Ao lado de linguagens de montagem, o print de um programa de criação de algoritmos com códigos na tela. Bom, a partir dessa ideia dos programas tradutores, nós temos isso propiciou o surgimento das linguagens de mais alto nível, né, de terceira geração, como é o caso do C. Você tem os programas eles ainda eram compilados e trabalhosos nas linguagens de segunda geração, porque demandavam um grande número de instruções, né? Já as linguagens de alto nível permitiram você trabalhar com comandos simples que podiam ter o mesmo efeito que um conjunto de comandos de uma linguagem de máquina. Então, justamente por causa dessa parte de tradução. Então, isso ficou mais eficiente e você conseguia ter uma linguagem mais acessível, principalmente para o humano, né, poder modelar o que ele está querendo resolver usando essa linguagem. Bom, a linguagem de quarta geração, ela se aproxima mais ainda da linguagem natural. E um bom exemplo disso são as linguagens que trabalham com bancos de dados, como é o caso do SQL, né, usada para fazer consultas aos bancos de dados relacionais. Então, você vai ter seleção, select e outros comandos que permitem você buscar essas informações de uma maneira bem mais simples, de uma linguagem bem mais simples. Ao lado de linguagens de alto nível, o recorte de códigos de uma programação. Ao lado de linguagens de muito alto nível, um logo, parte da esquerda de um quadrado azul com uma pena azul escura à direita e o nome SQLite. Bom, no caso dos
paradigmas de uma linguagem de programação, nós temos o paradigma imperativo, que seria o de linguagens como C, Fortran, linguagens nessa linha, onde você tem uma sequência de comandos elementares que podem ser executados pelo hardware. Então, você vai ter a manipulação de dados e a realização de operações. É um tipo de paradigma que se baseia justamente naquele processamento que a gente viu da arquitetura de von Neumann, né, o tratamento dos dados e das instruções. No paradigma funcional, você vai fazer um processamento usando principalmente as funções. Essa ideia surgiu com o advento da inteligência artificial e um expoente disso foi a linguagem Lisp, surgida por volta de 1958. Né? Mas tem outras linguagens que trabalham com esse paradigma, com esse tratamento através de funções, como Haskell e Miranda. O paradigma lógico, ele também teve sua origem em IA, né, principalmente por conta do processo de inferência dedutivo. E ele é um paradigma que está mais focado nem tanto na solução de como o problema vai ser solucionado, né, como as instruções vão estar solucionando o problema, mas em representar aquele problema, modelar aquele problema, os estados daquele problema. Bom, e por último, nós temos a orientação ao objeto, que vai na linha de enxergar o mundo através de uma coleção de itens, onde esses itens têm atributos e métodos. Então, por exemplo, se a gente pensar no carro, o carro ele tem uma capacidade no tanque dele, tem uma potência no motor, tem 4 pneus, então ele tem vários atributos. E ele também tem funcionalidades, por exemplo, tem carros hoje em dia que já estacionam sozinho, tem carros que vão ter a funcionalidade de acelerar de 0 a 100 em pouquíssimos segundos, o carro vira à direita, vira à esquerda, tudo isso são funcionalidades daquele objeto, além dos atributos inerentes a ele. A orientação a objetos trabalha com essa ideia para modelar os problemas e escrever os códigos. O exemplo disso, Java, Python, C++. No slide estão os logos citados. Sobre um retângulo marrom, o escrito Fortran e retângulos que simulam botões com os escritos Automatic Coding System for the IBM 704. O escrito The C Program Language, com o C maiúsculo em laranja e letra de forma grossa. E o nome Lisp, em letras verdes com o S em branco dentro de um formato de 8 preenchido em verde e levemente inclinado para a direita. O nome Prolog em letras coloridas e letra de forma. Xícara formada por semiarcos azuis com linhas verticais curvas saindo do topo em vermelho e a palavra Java à direita. 2 cobras em formatos curvos assemelhadas ao S, com olhos e boca, uma azul e a outra amarela. Ao lado, o nome Python. O nome C maiúsculo mais dentro de um hexágono azul. Considerando agora o ciclo de vida do software, quando você vai, então, pensar na criação de um software, a primeira etapa é a definição. Quais são os requisitos desse software? Uma vez que você conversa com um cliente, né, você tem um cliente que quer um software para ajudar a resolver um problema dele, você vai precisar saber exatamente o que ele quer. Né? A partir dali, você consegue já começar a estruturar os sistemas que vão estar envolvidos para lidar com aqueles requisitos. Depois disso, vem a parte de desenvolvimento, onde você vai trabalhar os algoritmos, vai selecionar a linguagem para implementar esses algoritmos e vai iniciar o processo de implementação. Além disso, você vai precisar testar todas essas etapas aqui, né? Nós podemos ter várias idas e vindas nesse processo. Por último, vamos ter a manutenção, que é o quê? Antes de você entregar o produto efetivamente, o software, você vai ver se há necessidade de algum tipo de alteração, de algum tipo de correção, ou vai adicionar alguma funcionalidade, além de preparar os manuais, e muitas das vezes você vai no seu cliente dar um treinamento para uso daquela ferramenta. Slide com um esquema colorido da explicação dada. Em caixas de texto vermelhas, definição, seta para a direita, e os itens, requisitos, análise de sistemas. Em caixas de texto azuis, desenvolvimento, seta para a direita, e os itens, algoritmos, linguagem, implementação, teste.
Em caixas de texto verdes, manutenção, seta para a direita e os itens alterações, manuais, treinamento. Bom, com isso, então, nós vimos algumas ideias relacionadas a software. Espero que os conceitos tenham ficado claros para vocês e nos vemos na próxima aula. univesptv.com.br